Boa noite. Elas são vistas por alguns segmentos da sociedade como inimigas do progresso, extremistas e redutos de ecochatos. Apesar disso, as ONGs ambientalistas crescem em número diretamente proporcional aos alertas que têm feito sobre a necessidade de defesa do meio ambiente. Numa época em que agressões à natureza ainda são vistas como preço a se pagar pelo progresso, as ONGs buscam mostrar que não existe progresso sem qualidade de vida. Os desafios ambientais no mundo são inúmeros, mas se de um lado algumas imagens e dados estatísticos retratam uma situação caótica, de outro, centenas de pessoas lutam para encontrar o equilíbrio ambiental e devolver ao mundo suas riquezas naturais. Ecologistas e membros de ONGs ambientais buscam, através de ações pontuais, mudar uma realidade que pode escapar ainda mais ao controle. Caso não sejam revertidas atitudes aparentemente insignificantes, as consequências tendem a ser graves e vultosas. O Ecolatina TV está no ar. E para debater sobre as agressões sofridas pelo meio ambiente, convidamos a superintendente executiva da ANDA, Associação Mineira de Defesa do Ambiente, e membro do COPAN, Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais, Maria Dalci Ricas. Maria Dalci é graduada em Ciências Econômicas com especialização em Ciências Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Participam do debate o diretor da Lume Ambiental e ex-secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte, Paulo Maciel. O procurador-chefe da Procuradoria Jurídica da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais, e membro do COPAN, Joaquim Martins da Silva Filho. E o diretor do Instituto de Educação Tecnológica, Ronaldo Guzmão. Boa noite a todos, boa noite, Maria Dalci. No mundo, vários problemas são enfrentados todos os dias: poluição sonora, poluição visual, poluição do rio. Existe solução para combater esses problemas a curto e médio prazo? Boa noite, telespectadores, boa noite, meus colegas de debate. Parabenizo e agradeço pelo convite de participação no programa. Para mim, sim. Tanto é que tem 26 anos que eu estou nessa causa. Lógico que essas soluções não são a curto prazo. Muitas delas, na verdade, algumas delas são a curto prazo, realmente. Outras são a médio, outras são a longo prazo e outras já não existem mais. Por exemplo, diversas espécies de plantas e animais que já foram extintas no planeta, pelo menos no limite que temos até agora da ciência, não podem ser recriadas, talvez no futuro. Agora, as soluções existem, mas elas precisam ser iniciadas. Não adianta só a gente ficar falando, essa é a verdade. E o que você está achando do papel da ministra Marina Silva? Olha, na minha opinião, a problemática ambiental, a forma como o governo Lula trata a questão ambiental, regrediu para valer em relação ao governo anterior. A gente pode sentir isso pelo pouquíssimo poder que a ministra tem. A leitura que a gente faz é que o governo Lula nomeou a ministra, porque a ministra é rodeada de um grande carisma, nacional e internacional, inclusive, digamos assim, como uma forma de maquiar o Brasil no que se refere à área ambiental. Mas, internamente, por causas como transgênicos, lei de biossegurança e licenciamentos ambientais, e mais recentemente, essa famigerada, absurda e criminosa transposição do Rio São Francisco, demonstra realmente que o governo atual encara a questão ambiental, a utilização dos recursos naturais, como um entrave e não como aliado ao desenvolvimento do país. Aí você vê, Maria Dalci, com relação sempre às causas ambientais, né, foram bandeiras de esquerda, vamos dizer assim. Né? São bandeiras de partidos políticos, inclusive na Alemanha, que hoje está no poder, e de ONGs que sempre militaram, entre aspas, na esquerda. E, segundo alguns cientistas irlandeses, depois que chega-se ao poder, parece que as coisas mudam para as pessoas e as instituições que chegam a este poder. Não é o caso da ministra, que tinha todo um baluarte na questão ambiental, anos de vida discutindo. Talvez ela não seria mais útil para o país no Senado do que no Ministério do Meio Ambiente? Mas eu não tenho dúvida, claro que sim. Porque sendo membro do governo, é claro que ela tem que ter uma postura que vai desde a cordialidade até o respeito, por exemplo, com o presidente, com os demais ministros, né? Inclusive sob pena dela ficar cada vez mais isolada. Então, assim, eu concordo inteiramente. Eu acho que fora do governo e num espaço democrático, pelo menos teoricamente como é o Senado, ela teria muito mais espaço para continuar essa luta que a fez, né, um carisma, uma bandeira internacional e nacional de meio ambiente. Paulo Maciel concorda com isso? Eu concordo. Eu acho que
A questão do poder acaba que as pessoas acabam se comprometendo de alguma maneira com algumas questões que às vezes não gostariam, né? Acho que é por isso que é importante o papel das ONGs, porque eu acho que qualquer pessoa que está no poder, principalmente numa pasta de meio ambiente, é fundamental que ela tenha, de alguma maneira, um debate constante, uma aproximação constante com as organizações ambientalistas, que é exatamente o que pode dar algum equilíbrio na sua atuação, né? Porque a pressão econômica em cima de uma pasta ambiental é muito grande, né? E realmente e as ONGs é que têm a liberdade suficiente para, na hora que for necessário, levantar as bandeiras e lutarem contra, né? Eu queria aproveitar essa oportunidade de eu estar falando e colocar para a Dalcia uma questão. A gente, quando vê a questão ambiental, principalmente do ponto de vista global, que nós temos grandes problemas hoje no planeta Terra, relacionado, a gente viu recentemente aí esse maremoto, né, que há suspeitas que isso vem em função do aquecimento do planeta. 2004, se não me engano, foi o 4º ano mais quente da história, desde que começou as medições da temperatura da Terra, em 1861. O 4º ano, que a temperatura ela vem aumentando gradativamente, e isso tem ocasionado distúrbios planetários. Nós temos a questão da camada de ozônio, que também, em função, né, de uso de gases, tem provocado a destruição dessa proteção que nós temos. Daí temos a miséria, temos uma série de problemas que são globais hoje. Mas outro dia eu entrei no site da UFMG, do observatório da UFMG, e um físico, professor, ele colocou um outro problema que para mim até então era desconhecido, que é o problema da radiação cósmica. Ele diz que está aumentando a entrada de raios, se não me engano, alfa ou beta, coisa assim, gama, não sei, não me lembro qual é o raio, mas um tipo de radiação que está entrando, que vem do cosmos, está entrando no planeta, e que se isso continuar da maneira como vem acontecendo, há a possibilidade do planeta ser esterilizado. Quer dizer, a gente que trabalha com o meio ambiente, né, que luta por esse processo, a Dalcia sabe muito bem disso, a gente acaba ficando, às vezes, impotente perante tantos problemas, falando do ponto de vista global. Eu queria ver como a Dalcia vê essas questões e como que isso é tratado a nível internacional, dentro desses fóruns aí ambientalistas. Primeiro, eu queria só voltar um pouquinho essa observação que o Ronaldo fez. Então, nós temos um exemplo muito claro dessa questão do poder. O secretário nacional de Recursos Hídricos é o João Bocenra, que é de Belo Horizonte, foi secretário de Meio Ambiente, vereador, uma pessoa que nós gostamos muito. E eu me lembro que no governo passado, quando aconteceu o debate sobre a transposição, o João foi um dos grandes aliados da briga contra a transposição, que fez, inclusive, o governo Fernando Henrique Cardoso recuar dessa besteira. E agora ele virou secretário nacional de Recursos Hídricos e ele está sendo obrigado a defender essa ideia pelo país afora. Todo lugar que ele vai, dá até pena, porque normalmente é 95% da plateia contra e ele está lá fazendo um papel ingrato realmente, porque hoje ele ocupa um cargo. É um bom exemplo. Paulo, isso que você falou, eu não conheço exatamente esse problema que você falou que viu, né, desses cientistas. O efeito estufa, nós sabemos que é objeto hoje de discussão, de reuniões em todos os países, e o nosso grande entrave, aliás, não é o grande entrave, talvez o maior entrave seja a posição dos Estados Unidos da América, né, que, mantendo a sua posição de senhor do mundo, se recusa realmente a se aliar na luta para diminuir as emissões de gás carbono, que é o grande responsável. Agora, quando você fala isso, Paulo, eu fico pensando, eu até pergunto ao telespectador, né, que nos ouve, qual que é a disposição dele de dar sua contribuição para mudar essa situação? Quer dizer, as pessoas estão tão envolvidas na sua vida, no seu individualismo, que elas ouvem um alerta como essa que você falou, que pode significar, sei lá, daqui a 100 ou 50 anos, talvez até a extinção do ser humano no planeta, e elas não tomam nenhuma iniciativa. Então, é muito cômodo, para nós ambientalistas, a ANDA é uma entidade marcada por uma postura ecopolítica, às vezes chamada de radical, de ecochato, como a Érica falou. Mas é o seguinte, não adianta a gente ficar o tempo todo brigando, criticando, xingando, se realmente não houver um envolvimento da população, se as pessoas não estiverem envolvidas. Eu tenho um exemplo muito, muito curioso. A ANDA tem associados, né? E uma associada da ANDA, que é uma pessoa assim, dinâmica, realmente envolvida, discutindo sobre o assunto, aí surgiu essa questão, mas como é que as pessoas podem participar? Aí outro associado falou assim, olha,
Uma das coisas, por exemplo, na minha casa, eu me recuso, por exemplo, a trocar um móvel só porque eu achei que ele está feio ou está velho, porque a opção que eu posso ter é que eu vou estar consumindo um móvel feito da floresta amazônica. Quer dizer, então as pessoas têm que se envolver dessa forma, limitando o próprio consumo, pensando que cada ato de consumo dela vai estar interferindo no planeta como um todo. Aí nós ouvimos a seguinte resposta: não, isso é um absurdo. Como é que eu posso abrir mão? Isso é um direito que eu tenho meu de reformar os meus móveis, reconstruir minha casa a hora que eu quiser. Então, olha a falta de percepção individual que as pessoas têm de como que cada um de nós participamos da construção ou da destruição ambiental. Eu não estou querendo tirar o corpo fora do poder constituído, do poder público, da mídia, não. Mas eu acho que cada cidadão realmente tem que se envolver. Com certeza. Você citou um ponto aí, Dalcy, que eu acho que, né, voltando para o cidadão e para o papel das ONGs, com relação à mudança climática, que entra em vigor agora dia 18 de fevereiro, né, o protocolo de Kyoto, que é a redução dos gases de efeito estufas, né, com relação a 1990. Mas tem um ponto importante, é o seguinte: a posição do governo americano não é necessariamente a posição das empresas americanas e dos estados americanos que são independentes do governo americano. Eu acho que está faltando, talvez, aí, azeitar um pouco a participação das ONGs com relação às empresas americanas nos países. Nós vamos pressionar, não é o governo americano, nós vamos pressionar, sim, as empresas americanas do que elas estão fazendo com relação à estufa. E qual que é o papel das ONGs na educação da população com relação a isso? Essa pergunta Maria Dalcy responde no próximo bloco. Participe do Ecolatina TV. Envie sugestões pelo nosso endereço eletrônico ecolatina.tv@ecolatina.com.br. Vamos ao intervalo e voltamos já com a superintendente executiva da ANDA, Maria Dalcy Ricas. Voltamos com a Ecolatina TV. Ronaldo, no último bloco você deixou uma pergunta. Gostaria de repeti-la? Isso. O protocolo de Kyoto, né, que é das mudanças climáticas, entra em vigor dia 18 de fevereiro. Com os Estados Unidos ou sem governo americano, ele entra em vigor. Né? Qual que é o papel das ONGs do ponto de vista de informação, de educação, para que as pessoas possam atuar imediatamente com relação a ajudar, né, na não mudança climática? Eu entendo que o papel das ONGs é justamente divulgar as informações, porque as informações que levam as pessoas, né, a adotar um determinado comportamento, muitas vezes elas estão embutidas, né, nos assuntos e as pessoas não percebem. Então, uma pessoa pergunta: como é que, por exemplo, que eu posso, digamos assim, participar da luta mundial contra, a favor da diminuição do efeito estufa, do gás carbono? Então, esse exemplo do Ronaldo é muito interessante, porque, assim, como consumidor, se cada um de nós ficarmos preocupados se os carros da Fiat, da Volkswagen, da Ford, da Peugeot, todos eles, realmente, qual que é o nível de emissão que eles estão tendo? Quer dizer, como consumidor, eu tenho o direito de querer comprar um carro com emissão zero. E, dessa forma, eu estou contribuindo diretamente para essa causa. Aliás, essa é uma questão, no meu entender, sabe, Ronaldo, extremamente interessante. Não existe capitalismo ecológico. Assim como não existe socialismo ecológico, para ninguém pensar que eu estou querendo dizer que os países socialistas também são ecológicos. Na verdade é o seguinte: a nossa economia, ela existe em função da demanda. Por exemplo, hoje, na minha opinião, eu não acredito que exista, talvez existam poucos exemplos, se é que existe sustentabilidade. Por quê? Porque é o seguinte: existe responsabilidade ambiental. Por exemplo, aqui em Minas, Joaquim sabe disso, nós podemos citar empresas que hoje exercem a sua atividade econômica de forma ambientalmente responsável. Sem citar nomes, na área de mineração nós temos boas empresas. Mas, na verdade, a quantidade de minério que essas empresas tiram do solo, ela não é regulada pela necessidade de bem-estar das pessoas, ela é regulada pelo mercado. Quer dizer, quanto mais demanda de minério houver, mais se retira minério do solo. E sustentabilidade, para mim, significa economia de recursos naturais também. Agora, por exemplo, e a demanda de mercado, quer dizer, por exemplo, os americanos hoje consomem, os americanos e os países europeus consomem praticamente 2/3 dos recursos naturais do planeta. Quer dizer, quanto mais desperdício houver, mais demanda de recursos naturais haverá, mais intervenção no meio ambiente natural haverá.
Quer dizer, para cada tonelada de aço, quanto que se emite, Ronaldo? Emite 1,5 tonelada, né, de gás carbônico e mais 500 quilos, né, de resíduo sólido. Pois é. Quer dizer, à medida então que o desperdício de aço, que está embutido em diversos equipamentos, por exemplo, eu tenho um som, né? O meu som é muito bom, mas sai lá muito melhor. Em vez de eu ficar com o meu o máximo tempo que eu posso, eu vou trocar o meu porque o meu já está defasado, eu quero o mais moderno. As pessoas nem pensam dessa forma, elas estão incentivando e contribuindo para o aumento do prêmio ambiental no país. Pode parecer tolo, mas é uma questão extremamente séria. O consumo é a máquina que move a roda da economia. E a roda da economia se baseia no desperdício dos recursos naturais. Nós não utilizamos água, aço, madeira, solo, tudo em função do bem-estar humano. Nós utilizamos em função do mercado e do lucro. Mas aí é que é a grande discussão com relação ao papel das ONGs. Porque as ONGs hoje no Brasil, com raríssimas exceções, estão trabalhando o consumo consciente. Sim, mas aí que é a chave. Quer dizer, diga a verdade, Ronaldo, é uma das chaves, porque também se a gente apostar só na mudança de postura do consumidor, a gente não pode descuidar também que a gente tem que cobrar do poder público, políticas públicas, não é verdade? Porque senão também é educação ambiental. Educação ambiental, eu não tenho dúvida que a mudança de postura do ser humano em relação ao meio ambiente natural é a solução. Mas isso vai acontecer, assim que espera, daqui a, sei lá, 4, 5, 6 gerações. Enquanto isso, nós temos que ter alguma coisa a curto prazo. Você colocou uma coisa muito interessante, que eu vou relembrar, né, do tempo do apagão. Eu acho que todos nós tomamos uma lição muito grande naquela época, né, porque o desperdício era muito grande. Não dizer que não seja hoje, mas eu acho que todos nós hoje, quando se acende a luz de casa, de alguma maneira você está lembrando que teve uma época que nós quase ficamos sem energia, né? Então, eu acho que a sociedade, ela às vezes tem que passar realmente pelas situações de dificuldade para poder sentir um pouco mais e transformar essa necessidade em ações do dia a dia. Porque o que acontece? Informação existe. Hoje em dia, você tem internet, tem televisão, tem rádio, tem informação, inclusive sobre o meio ambiente, é o que mais se fala hoje. Quem diria há 20 anos atrás que nós teríamos, por exemplo, esse jornal que tem na televisão nos finais de semana, falando de meio ambiente no horário nobre. Isso não existia, né? Hoje é uma coisa que a informação não existe. O que falta é o ser humano ter a capacidade de pegar essa informação que ele recebe e transformar isso em sabedoria. Essa sabedoria é exatamente ele poder, de alguma maneira, isso tocar o coração dele e poder transformar isso nas ações diárias dele. Mudar o comportamento. Mudar o comportamento. É isso que não está acontecendo. Pois é, mas vocês estão... Né? Eu estou aqui escutando essa conversa aí e acho interessante que nós estamos trabalhando. A gente trabalha muito um problema, assim, digamos, ideal, individual e tal, certo? Vamos voltar à questão, né? Quer dizer, primeiro você tem uma evolução a partir principalmente a partir da Segunda Guerra, que foi o tchan do consumo, né? O Brasil tinha que crescer 50 anos em 5. Aí tem o resultado. Isso mexeu com a coisa mais importante, que é a estrutura social, tá? Então, veja, evidentemente, só para resumir muito a questão, para não estender muito, é o seguinte: você chega a um supermercado e você tem lá uma embalagem que ela é reciclável, papapá. Só que o produto é mais caro. E eu pergunto, se um sujeito que ganha salário mínimo vai fazer que escolha? Ele vai escolher o que for mais barato, evidentemente. Porque a necessidade de consumo dele é muito mais importante para mim, tá? Claro, você chega lá, você é consciente e tal, então embalagem reciclável, aí você pode até comprar a embalagem reciclável, né? É a questão hoje... isso envolve, inclusive, outras situações, não só ambientais, né? Como, por exemplo, o sujeito vai comprar uma pilha, né, importada, que não sabe nem de onde veio, né? Ela é muito mais barata, ele compra, porque é o acesso. Então, veja, é claro que ao lado da questão de você melhorar individualmente, que é isso que nós estamos falando aqui, vamos melhorar individualmente, porque normalmente eu vou ter consciência e tal, é preciso que por trás, e vocês falam em políticas públicas, melhora a condição de vida da população, melhora a situação do cidadão, etc. E lembrando, e aí eu concordo com a Maria Daus, que nós temos que lembrar que o excesso de consumo, essa voracidade isso vem, evidentemente, do mercado, sim. Eu vou dar um exemplo aqui que nós estamos acontecendo hoje em Minas Gerais, né? Com
com o grande consumo da China do minério de ferro, nós estamos, está havendo assim, um surto de exploração de minério de ferro, enquanto a China estiver comprando, vai se vender muito. E isso, agora... E vai gerar emprego. É aí que vem a questão, vai gerar emprego, vai gerar uma série de questões. E onde por exemplo, você chega hoje, não vamos nos iludir, é claro que as empresas, elas podem ter um caminho ambiental, mas, na verdade, o lucro é mais importante. Sem dúvida. Então, vamos, por exemplo, a questão que você gosta, que é a siderurgia, tá? Que está aí o surto, vendendo muito, etc. Nós sabemos, por exemplo, e hoje é claro, que um filtro, por exemplo, por via úmida, ele é muito mais caro, mas é muito mais eficaz do que não é. Pô, o cara está vendendo horrores e está, às vezes, regateando colocar o equipamento melhor. Tá vendo? Esse é um aspecto que eu acho que são setorizados dentro do processo dessa política ambiental, etc. Quer dizer, claro que vai entrar aí uma outra questão que eu não vou, que é o meu métier, que é a questão da legislação. Mas, fundamentalmente, eu acho que é preciso que a estrutura social melhore, que a condição de vida da população melhore, né? Para que nós tenhamos a receptividade, sabe, das questões ambientais mais fáceis de ser digeridas. Né? Concorda com isso, Maria Dalva? É claro, né, um dos grandes obstáculos enfrentados pelas ONGs ambientalistas e outros setores, outras entidades, pessoas que estão realmente preocupadas com um mundo melhor, é a miséria, sem dúvida nenhuma. A miséria é inimiga da sustentabilidade. As pessoas, mesmo aquelas pessoas que consomem, que têm capacidade de consumir mais, elas têm dificuldade de pensar a longo prazo. Aliás, essa é a lógica, né? Prefeitos, políticos pensam no máximo a 2, 3 anos de voto. Imagina aqueles que muitas vezes não sabem nem o que vai comer no outro dia. Realmente é difícil. Muitas vezes você passa na rua e vê alguém, uma pessoa, um mendigo jogando lixo na rua. É um negócio complicado para fazer. Mas agora eu queria lembrar uma coisa que o Ronaldo falou muito interessante, que é o papel das ONGs, sabe, Ronaldo? Que a comunicação hoje, sem dúvida, é super importante para as ONGs. Mas, assim, no Brasil, com exceção de umas poucas chamadas mega-ONGs, as ONGs são muito mal estruturadas ainda. E fazer comunicação não é uma questão barata, é uma questão fácil, principalmente quando se fala em comunicação de massa. Não é fácil chegar, e a informação é fundamental, e isso é uma coisa bastante angustiante, porque a imprensa já dá espaço, mas não um espaço suficiente para que possa realmente contribuir com a mudança de comportamento das pessoas. Eu queria lembrar um fato, Joaquim, já foi discutido no Copan, e que nós nunca, a Ana já levantou isso, nunca conseguimos realmente uma atitude do poder público, e até para parar que as pessoas pensem que nós estamos só falando que o indivíduo é que é responsável, que o cidadão é que é responsável por tudo. Batata. Batata é um dos alimentos que mais tem agrotóxico, né? Assim, batateiro, assim, ele vive um som de agrotóxico. Não pode ter nenhuma árvore perto, ele planta até na beira do rio, é um horror, é um coquetel de agrotóxico. Depois que a batata é colhida, no sul de Minas, que é a maior região produtora em São Paulo, ela é lavada, aqui em Minas, nas águas do Rio Verde, que é super poluído. Eu lembro que a FEAM, uma vez, pegou um lavador de batata a 500 metros do esgoto do hospital. Você lembra disso? Para mudar isso, o governo tinha que fazer, não o governo só de Minas Gerais, porque o governo de Minas Gerais alega que se ele fizer isso, ele perde mercado para o governo de São Paulo, para o estado de São Paulo. Uma campanha de massa, porque é o seguinte, as donas de casa, as pessoas que compram, não compram batata suja de terra, por exemplo. Que é a melhor. Que é a melhor. Que pelo menos ela não tem a poluição do Rio Verde, ela só compra lavada. Mas em vez da Secretaria de Agricultura se preocupar, por exemplo, em mudar esse comportamento, que seria um benefício de saúde pública, inclusive ambiental, não há nenhum investimento nesse tipo de coisa. Participe do Ecolatina TV. Envie sugestões através do nosso endereço eletrônico ecolatinatv@ecolatina.com.br. Vamos para o intervalo e voltamos já. Todos os dias, novos profissionais chegam ao mercado de trabalho. Você já sabe onde quer chegar e que, para isso, é preciso conhecimento.
Conhecimento naquilo que você escolheu, no que sabe fazer. E quem sabe o que quer, faz IETEC. Há 18 anos, uma referência na formação profissional nas áreas tecnológica e ambiental, com cursos totalmente práticos e instrutores experientes. IETEC. Ensina quem sabe fazer. Como as ONGs se mantêm financeiramente? Quem são os patrocinadores da luta ecológica? Maria Dalce, o Greenpeace, por exemplo, é patrocinado por pessoas físicas que apoiam as causas. Como que as ONGs sobrevivem financeiramente? Olha, a questão primeiro é uma questão institucional. É muito voluntarismo ainda. As pessoas realmente se juntam preocupadas com o problema ambiental ali, mas elas não pensam na estruturação administrativa e financeira dela. Também o caso da ANDA, por exemplo. Nós estamos com 26 anos de existência e até hoje enfrentamos sérios problemas de infraestrutura, de equipamentos, de pessoal e tudo. O Greenpeace, por exemplo, né? Tem outro detalhe antes de eu falar nisso. Gente, pode parecer uma coisa pura, mas o brasileiro não tem cultura de organização não governamental. Não sei, talvez a gente foi atrasado pela ditadura militar, em que qualquer organização da sociedade era vista com terror, como ameaça, mas o fato é o seguinte, nos Estados Unidos, segundo as estatísticas, as ONGs movimentam 10% do PIB americano, que isso é brincadeira, 10% do PIB americano é um negócio de doido, né? Agora, no Brasil, as pessoas não têm cultura de contribuir com as ONGs. Olha, a coisa mais comum, a ANDA trabalha muito com denúncia, é comuníssimo as pessoas ligarem para lá, está acontecendo isso, eu queria ajuda, não sei o quê, mas assim, essas pessoas são incapazes de perguntar assim, vocês precisam de alguma ajuda? Eu poderia, pelo menos nessa causa, ajudar de alguma forma? Então, é muito difícil essa cultura. Ou seja, ONG, organização não governamental, é preciso que as pessoas saibam. Organização não governamental são grupos de pessoas que se unem voluntariamente em defesa de uma causa. E ONG tem que existir. ONG tem que ter funcionário, tem que ter computador, tem que ter telefone, tem que poder mandar release para a imprensa, tem que ter gente para fazer palestra, tem que ter gente para as reuniões do Copan, ou seja, é um trabalho que se desenvolve em nome da sociedade. Agora, no que se refere à ANDA, sua pergunta. Por exemplo, a ANDA, que é uma entidade pequena, realmente não dá para comparar com outros, mas realmente em Minas Gerais é uma entidade considerada bem organizada, nós temos associados pessoas físicas, que tem uma contribuição simbólica, quase simbólica, de 10 e 20 reais mensais ou anual, e que agora, felizmente, depois de muito tempo, nós estamos resolvendo o problema. Nós terceirizamos esse contato com as pessoas físicas, isso trouxe um resultado muito interessante, nós temos sentido um aumento na contribuição, porque é uma firma especializada em comunicação, Ronaldo, que está fazendo esse trabalho agora. Nós temos contribuição de sócios, pessoas físicas, nós temos 15 empresas associadas à ANDA, com as quais nós fazemos debates periódicos, que também contribuem para a entidade, e temos alguns poucos projetos, como um projeto parceria com a Prefeitura Municipal de Catas Altas, temos um projeto de parceria com a CEMIG, que é a realização de seminários, que também trazem alguma renda para a entidade. E trabalhamos também com voluntários, quer dizer, o nosso conselho diretor é todo voluntário. Você tocou um ponto aí importante, Dalce, que é a participação do brasileiro nas organizações não governamentais, né? É importante que as pessoas saibam que qualquer associação, ela não precisa estar formalizada em cartório, reunir na sua casa já é um primeiro passo para uma organização. E eu lembro da criação da ANDA, né? Reunindo a ANDA naquela livraria que tinha aqui na rua Goitacazes, né? Estou falando de um aspecto local, como criar uma ONG, qual que é a importância das afinidades. E os países desenvolvidos, quando você fala, por exemplo, dos Estados Unidos, que 10% do PIB vem das ONGs. Mas o mais importante que isso, que é a influência política que tem essas organizações não governamentais. Então, eu acho que o amadurecimento democrático de um país se mede até pelo número de organizações não governamentais. E o grande, né, acho que nós temos que sempre falar a causa desse problema, que, no meu ponto de vista, que não tem dúvida, foi a ditadura militar, onde você tirou das universidades as lideranças. Você pega hoje o Congresso, até as câmaras municipais, você tem um gap de liderança, você tem gente de até 30 anos, de 30 a 45, 50 anos, você quase não tem líderes. Você pega o Congresso Nacional, você tem líderes acima de 60 anos. Os últimos líderes são esses. Então você tem aí, um déficit de liderança. E não se faz uma ONG sem liderança. Como você vê isso? Só aproveitando essa resposta, queria te colocar uma reflexão.
Eu já participei de muitas ONGs, já participei de muitas delas que eu, de alguma maneira, eu participei do processo de criação, e a grande maioria elas se diluíram com o tempo, né, porque as pessoas se uniram em função de um problema específico, passou o problema, perderam o interesse, enfim. Mas muitas outras delas, que inclusive hoje eu ainda participo de 4 delas, que eu tenho alguma contribuição, que eu colaboro, principalmente tecnicamente, mas o que a gente observa é o seguinte, há um pouco de falta de capacitação das pessoas que às vezes estão liderando esse processo, né? Então, tem uma ONG que eu participo, que está com um projeto muito interessante, eu queria que você comentasse a respeito, de fazer uma incubadora de ONGs. Então, eles estão com esse projeto que eu acho muito interessante, porque é uma maneira de você trazer para dentro de um processo de capacitação, de treinamento, dar informação, ajudar as pessoas a aprender a administrar esse processo, dar formação, inclusive, do ponto de vista de políticas públicas, depois ela sai, de alguma maneira, aí pelo mundo. Queria te colocar esse projeto, ver se você tem conhecimento, o que você acha disso também. Primeiro que o Ronaldo falou. O que eu acho? Colaborando com o Paulo, o Paulo colaborando justamente nesse sentido, né, e tem um ponto, né, Paulo, que você não tocou, que eu acho que é fundamental. Nós temos aí agora o país que está envelhecendo. Nós temos as pessoas que tiveram experiências fantásticas, né, e a terceira idade pode ser muito utilizada nas ONGs, que não está sendo utilizada. Tem que ter uma aproximação entre as ONGs, né, e a terceira idade. O trabalho voluntário, Ronaldo, é um trabalho complexo, né? Porque é o seguinte, por exemplo, citando um bom exemplo de entidade que usa muito o voluntarismo na área ambiental, que é a Fundação SOS Mata Atlântica. A Fundação SOS Mata Atlântica, eles criaram uma estrutura profissional no que se refere ao trabalho voluntário. Então, eles têm uma pessoa que é só responsável pelo voluntarismo. Então, por exemplo, eles têm um programa interessantíssimo. Não sei se é mensalmente ou bimestral, eles enchem um ônibus de voluntários cadastrados, contatados, que digamos assim, é trabalhado esse processo de contato, e, por exemplo, eles vão reformar uma praça num determinado bairro. Primeiro mobilizam a população, quer dizer, é muito interessante. Eles têm um departamento profissional para lidar com o voluntarismo. Porque o trabalho voluntário, ele se caracteriza por quê? Ele se caracteriza por ações esporádicas, quer dizer, pontuais. Por exemplo, nós agora, a ANDA está tentando, esse ano pretendemos montar um trabalho voluntário da seguinte forma, por exemplo, já quem sabe, nós estamos muito no Copan. Então, assim, mas hoje, e isso é um amadurecimento da sociedade, apesar dessa sociedade apoiar pouco as ONGs, mas assim, a sociedade, a imprensa, os órgãos ambientais, como se falou, Paulo, é muito difícil você ficar com amadorismo lá dentro. Você precisa conhecer. Então, por exemplo, você pode chegar lá e falar uma besteira. Então, nós queremos montar, por exemplo, um cadastro, Ronaldo, que nós, por exemplo, pedimos assim, Ronaldo, você pode analisar 3 projetos para a ANDA, anual, por exemplo? Então, nós queremos examinar o projeto de licenciamento da siderúrgica A. Então, mandamos para você um projeto a cada 3 meses, você analisa e faz um parecer técnico para a gente. Quer dizer, pode parecer uma coisa simples, mas assim, para nós é fundamental. Porque a ANDA não pode ir lá, ficar falando besteira, ou ficar fazendo oposição pura e simples dentro do Copan, que se refere a um licenciamento ambiental. Então, não é fácil ter trabalho voluntário, não, principalmente dentro da demanda que nós temos. Agora, Paulo, eu acho muito interessante isso. Mas, assim, eu concordo, que a gente tinha falado antes, que o Ronaldo tinha falado, é o seguinte, isso é informação. As pessoas têm que ser informadas. As pessoas podem optar por fundar ONGs e por se filiar às outras ONGs. Eu não estou dizendo só ONG ambientalista, não, porque antes do programa a gente estava vendo um artigo uma entrevista que o Ronaldo está ali com ela na mão, que falando o seguinte, que as ONGs, ou seja, a sociedade que vai mudar o mundo. Então é o seguinte, a bandeira ambiental não é a bandeira mais justa necessariamente. O mundo se muda através da luta em defesa das mulheres, em defesa das crianças, em defesa do consumidor, em defesa do social, em defesa dos direitos dos negros, das minorias e do meio ambiente. Então, você, telespectador, qualquer tipo de trabalho voluntário, qualquer um que você se une, você está ajudando a mudar o mundo para melhor, inclusive na área ambiental. E é interessante porque uma das coisas que a gente ouve muito falar, né, é a questão da cidadania, né, da participação, etc, etc. E isso, às vezes, às vezes, as pessoas têm medo disso, né? Então, por exemplo, quando você... hoje no Brasil, você vê que a legislação, por exemplo, que regulamentou a questão das unidades de conservação, tá? Que é uma área bem, há anos que o pessoal fala, pacta.
Veja, sempre se criou isso, né? Sempre se criou proteção e tal. E se eu ouvir a sociedade local, se ela participar, sabe o que aconteceu? Ela ou nunca deu bola para aquilo ou destruiu o que estava lá. Então, veja, né? Quando você pega, por exemplo, vou dar exemplo aqui, por exemplo, um Parque da Canastra, a importância que isso tem para a sociedade em termos econômicos, ambientais, etc., é muito grande. E só a partir de 2000 para cá que a sociedade está participando da direção disso, etc. Então, eu acho que esta responsabilidade, sabe, isso você citou aí várias situações, né, e é interessante porque quando nosso ONG não é só ambientalista, né, a associação de bairro, né, ajuda voluntária a uma situação que está acontecendo, por exemplo, no momento, uma questão catastrófica. Isso tudo, evidentemente, é a participação da sociedade. Mas é preciso que essa sociedade seja mais valorizada. Nós vamos perder o medo da participação, do exercício da cidadania. E isso é que eu acho que pode gerar a formação de uma entidade, etc, etc. Ok. Vamos saber mais sobre a ANDA e sobre seus projetos no próximo bloco. Participe do Ecolatina TV, envie sugestões através do ecolatinatv@ecolatina.com.br. Fundada em agosto de 1978, a ANDA tem como missão evitar o processo de degradação ambiental, buscando um consenso entre atividades econômicas e preservação da natureza. Em 1979, junto com outras entidades ambientalistas, a organização manifestou-se contra a construção do Aeroporto Internacional de Confins. As ONGs consideraram a obra prejudicial aos patrimônios natural e histórico. Na época, a ANDA exigiu do governo mineiro a diminuição dos impactos ambientais e conseguiu que o licenciamento tivesse como condicionante a criação do Parque do Sumidouro. Maria Dalce, o parque não saiu do papel, né? Por que muitas vezes as ONGs não têm uma representação expressiva nas decisões do governo? Não, hoje tem, né? Nós temos o Conselho Estadual de Política Ambiental, que as organizações não governamentais têm 3 vagas, né? Ele é um conselho paritário e o paritário significa, por exemplo, a Federação das Indústrias, nesse caso, é também sociedade civil. No caso do aeroporto de Confins, até pelo bem histórico da verdade, é o seguinte, realmente, no que se refere à sociedade civil, foi uma luta puxada pela ANDA e pelo IAB, nós brigamos para valer, não somente pela questão ambiental, isso que o Joaquim estava falando, nós ficávamos indignados porque achávamos que a prioridade naquele momento investir bilhões de cruzeiros naquela época, não era cruzeiros? Nem sei qual era. Cruzeiros. Devia ser no transporte coletivo e não no aeroporto. Infelizmente, nossas previsões se confirmaram, virou como chamado verdadeiro elefante branco, e os impactos ambientais numa região que hoje realmente já estão acontecendo. E tem mais um alerta. Além do não cumprimento das condicionantes ambientais, uma delas é a criação do Parque do Sumidouro, que, por sinal, hoje tem uma associação de moradores lá, que está mobilizada em torno disso, porque boa parte do parque, ela já não existe, ela foi invadida já pela expansão urbana. Então, hoje a luta da associação apoiada pela ANDA é que o parque seja redirecionado para uma outra área, mas que o Estado seja obrigado a cumprir. Aliás, o Estado não tem como não cumprir, né, Joaquim? Porque parque não só pode ser alterado ou extinto por lei. Então, realmente o Estado tem um sinuca, e agora nós vamos cobrar a criação desse parque. Mas eu achei bom você levantar esse assunto, porque nós estamos com outro risco. O parque, o Aeroporto Internacional de Confins, ele fica numa região extremamente delicada em termos ambientais. É uma região que tem um grande potencial hídrico, o Paulo sabe disso, uma região, né, uma região de sumidouros, de canais subterrâneos. Isso. Sítios arqueológicos, espeleológicos maravilhosos, que é uma região linda em termos ambientais, importante, turisticamente muito forte. E o governo do Estado de Minas Gerais está anunciando a criação de uma espécie de uma zona franca em torno do aeroporto. Quer dizer, isso significa chamar empreendimentos comerciais para o entorno do aeroporto. Ao mesmo tempo,
teve uma briga brava lá no Copan, porque a prefeitura de Pedro Vespasiano, Pedro Leopoldo. a canalização do Córrego Vespasiano, Desculpa, Vespasiano. queria canalizar 400 metros do Ribeirão da Mata, que é um dos córregos mais importantes que atravessa a região. Cheio de problemas, por sinal. E assim, o secretário de Meio Ambiente negou, a Câmara tinha concedido e o secretário suspendeu a licença, negando em função dos impactos ambientais. O projeto Manausão demonstrou a gravidade do fato e o assunto foi ao plenário do Copan. Aí a Belgo Mineira, cuja fábrica está situada exatamente na margem do córrego, junto com outras, levou um estudo feito pela Brant Meio Ambiente, mostrando que se os índices de ocupação urbana continuarem como estão, no ano 2019, tem um grande risco de Vespasiano ficar submerso numa enchente. Quer dizer, esse processo tem que ser parado, é política pública. Porque não dá só para ficar em educação ambiental, é preciso cobrar do governo a política pública. E agora nossa preocupação, nosso medo é que esse projeto do governo, se não houver um planejamento de uso do solo, ele, ao contrário, ele estimule a ocupação urbana, ele degrade todos os recursos naturais e crie as condições para que daqui a 10 ou 15 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais, veja uma grande catástrofe ambiental que vai se traduzir em catástrofes econômicas e provavelmente vidas humanas também. Você tocou um ponto aí, Maria Dalce, que eu acho que, voltando ao caso do aeroporto, tem um outro agravante aí que não existe, nesse momento, a condicionante com relação a trocar o aeroporto da Pampulha com o aeroporto central para Confins. Nós estamos falando de transferência de 3 milhões de passageiros, que vai sair praticamente do centro, né, um bairro muito próximo de Belo Horizonte, e que pelo menos 2 milhões e 700 passageiros vão de carro para o aeroporto de Confins, isto é, 2 milhões e 700 idas e voltas a mais de 40 quilômetros por ano. Isso não foi avaliado do ponto de vista... 80, né? 40. Do ponto de vista de mudança climática da região, do ponto de vista de emissão de CO2 dos automóveis. Esse é um ponto que, inclusive, né, o IETEC está levantando isso agora para o próximo mês. Há um seminário em Belo Horizonte para levantar qual que é o impacto ambiental que vai ter na mudança climática, do ponto de vista assim, nós vamos contribuir com alguma coisa. Nós estamos falando de tirar um aeroporto central para um aeroporto a 47 quilômetros de distância, que vai ter um impacto, não tem dúvida. Né? Agora, o que as entidades, né, como que a ANDA tem participado disso, o que ela vem trazendo para o cidadão comum, essa discussão, descer a bola, vamos dizer assim, né? Exatamente nesse aspecto? Correto. Ronaldo, eu te confesso que é uma coisa que a gente não tinha pensado realmente. A gente estava muito preocupado, a gente sabe que vai ter um impacto violento no trânsito, quer dizer, o governo construiu o aeroporto e, ao mesmo tempo, deixou ocupar a lateral da via expressa, dificultando a velocidade, de colocar quebra-mola, aumentando o risco, etc. Mas nesse aspecto, muito interessante, a gente não tinha pensado. A gente estava preocupado especificamente com a ampliação da ocupação em torno do aeroporto, que, nosso ver, vai ser catastrófica em termos ambientais. Mas é um ponto muito interessante esse. E nós vamos participar também do seminário, até para a gente conhecer também e ver o que a gente pode participar. Mesmo porque eu acho que deve ser avaliado numa circunstância dessa, qual é o ganho ambiental que teria com isso. Algum prejuízo vai ter. Agora, o que vai ter de ganho? Botar na balança. Né? Porque eu acho que você desafogar também em Belo Horizonte ali o Pampulha é interessante. Tem algumas questões ali que são complicadas. Ele sabe que não só com relação ao trânsito, ao barulho, à área urbana, nós temos problemas ali sérios com relação à Pampulha, com a migração das aves que saem da Pampulha e vão para a Lagoa do Nado ao final das tardes. Muitas delas são atropeladas pelos aviões. Tem uma série de problemas. Um aeroporto em área urbana. Fazer um balanço ambiental. Tem que fazer um balanço. Qual o ganho de tirar? Pois é, Paulo, mas essa questão que olha que interessante que seria se essa mudança fosse precedida e operacionalizada em cima de uma avaliação que fosse até a sociedade. E que fosse discutido com a sociedade. Discutido, que a sociedade tivesse informação. Estamos tendo esse ganho, mas vamos ficar conscientes também que nós tivemos malefícios também, tivemos custos. Sim. É isso, a questão da informação. Você vê o que é mais importante. Sabe o que acontece? A questão do aeroporto, os Confins, e aí veio o pecado do passado, né? Porque se discutiu na época, eu tenho um histórico bom sobre isso, até acho que, eu estava contando aí afora, que eu acho que a história do parque foi uma enganação, porque chegou a publicar 40 milhões de reais, foi a verba, foi publicada, liberada pelo governo, tá certo? Pouca gente sabe, inclusive, que parte do parque chegou a ser adquirida. Na verdade, foram 10 hectares que o EF adquiriu. 7
7 Qual o tamanho do Foi parque? menos ainda. Qual o tamanho do parque? 7 hectares. 1.100 hectares. Ah, tá grande. De uma planta. Agora, de qualquer forma, é o Significativo. seguinte, o que me preocupa é a gente não está caindo outra vez na questão, quer dizer, a implantação do aeroporto, a avaliação do impacto ambiental não foi boa. Tanto não foi boa que nós estamos tendo problema agora. Estamos tendo problema agora, recentemente, com a questão dos sumidouros, etc. Então, eu acho que é preciso sentar um pouco melhor, avaliar melhor, né, o impacto geral, né, dessa retomada. Mas eu vou te fazer uma pergunta como órgão oficial. O aeroporto não tem que ter a sua licença revalidada? Com certeza. Então, vamos chamar, que a FEAM chame o aeroporto a revalidar a licença e vamos aproveitar a oportunidade para discutir o assunto. Eu não sei se tem Para licença. encerrar, infelizmente estamos Tem. chegando no final. Tem. Maria Dalci Ricas, qual o seu sonho ambiental? Olha, o meu sonho ambiental, você falou no início do programa, é qualidade de vida. A ANDA tem como princípio, nosso objetivo não é lutar contra a atividade econômica. Como parte do planeta, o ser humano modifica o seu meio ambiente. Qualquer espécie viva modifica o meio ambiente. Então, a interferência que o ser humano faz de utilizar água, utilizar solo, utilizar madeira, isso é uma questão que é fundamental. Nós precisamos de aço, precisamos de energia elétrica, precisamos de carro, de geladeira, não tem nem dúvida. Mas a forma como nós fazemos isso e o limite de nós fazermos isso é que é complicado. O meu sonho ambiental, eu diria que é um planeta muito menos populoso, ou seja, eu não tenho dúvida que a população do planeta ela devia se trabalhar para que ela fosse reduzida. É a utilização dos recursos ambientais de forma responsável, ou seja, vamos continuar utilizando, mas vamos utilizar de forma responsável. Vamos pensar nas gerações futuras e vamos apostar na felicidade. Eu acho que a felicidade está ligada seguramente à preservação ambiental. Basta colocar uma criança, qualquer criança, cria uma criança durante 3 anos sem nunca ter contato com o meio ambiente natural e leva ela para um lugar que tem um riachinho, que tem areia, que tem passarinho. Ela fica histérica de felicidade. É a prova concreta de que nós realmente existimos para ter um contato com a natureza, um contato harmônico de respeito mútuo. Porque também não é pensar que a gente vai entrar no meio do mato e não vai ser espinhado. Vai ter espinho, pode ser picado por abelha, mas é uma relação de respeito. Agradecemos ao diretor da Lume Ambiental e ex-secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte, Paulo Maciel, ao procurador-chefe da Procuradoria Jurídica da FEAM e membro do COPAN, Joaquim Martins da Silva Filho, ao diretor do Instituto de Educação Tecnológica, Ronaldo Guzmão, e a superintendente executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente, Maria Dalci Ricas. E você que acompanhou essa edição do Ecolatina TV. Esperamos você sempre às terças-feiras, às 10 horas da noite, com reapresentação aos domingos, às 8 horas da noite. Até lá e faça um bem a si mesmo. Pense ambientalmente.